Internautas aqui da TV 61, estamos começando mais um programa O Direito Achado na Rua, aqui pelo Expresso 61 e pela TV 61, e eu tenho a grata satisfação de receber hoje aqui o professor Fábio Costa Sá e Silva. O Fábio Costa Sá e Silva, ele é membro do Núcleo de Estudos do Direito Achado na Rua, da UNB, coordenado pelo professor José Geraldo de Souza Júnior. Ele é bacharel pela Universidade de São Paulo, a USP, e mestre pela Universidade de Brasília em Direito, e doutor em Direito, Política e Sociedade pela Northeastern University, que é a Universidade de Boston, né, do qual ele é professor, é professor de Estudos Internacionais e professor de Estudos Brasileiros na Universidade de Oklahoma, melhor dizendo. Ele fez o seu doutoramento lá em Boston, onde dirige o Centro de Estudos Brasileiros. Ele também é autor de um importante artigo, que na tradução para português, da Lava Jato a Bolsonaro, Direito e Juristas na Virada Iliberal. Como vai você, Fábio? Tudo bem? Tudo bem, João, um prazer estar com você, um prazer estar aí com os seus ouvintes, com a sua audiência. Muito bom. Nós vamos conversar com o Fábio aqui sobre corrupção, justiça e Lava Jato. Vamos passar também, né, pelo tema no governo Bolsonaro, a corrupção no governo Bolsonaro. Mas antes disso, Fábio, eu queria que você nos falasse sobre como é a sua inserção no Núcleo de Estudos do Direito Achado na Rua. Muito obrigado, João, pela pergunta e, mais uma vez, pelo convite para estar aqui. Eu, como te dizia na antessala aqui da nossa conversa, eu me considero muito mais uma cria do Direito Achado na Rua do que propriamente um membro ativo hoje do grupo, né? Eu fiz a minha graduação, como você disse, na USP, onde eu iniciei estudos sobre sociologia do direito, procurando entender o direito para além da lei, né? Para além da sua dimensão mais dos códigos, né, e dos manuais, e sob a orientação lá do professor José Eduardo Faria, que é um importante sociólogo do direito no Brasil, e depois eu fui para Brasília, né, e iniciei o meu mestrado na Faculdade de Direito da UNB, onde fui orientado pelo professor José Geraldo, né, que é o coordenador já há muitos anos do grupo, né, de pesquisa O Direito Achado na Rua. E foi uma experiência importantíssima na minha formação, né, que aprofundou essa sensibilidade, né, que eu já vinha desenvolvendo desde a graduação em relação ao direito, compreendendo que o direito não é só aquilo que está na lei, né, o direito é uma construção social. E a partir de então eu acho que eu gosto de me definir como um cientista social do direito, né? Alguém que estuda o direito dentro do seu contexto social e a partir de métodos e teorias das ciências sociais, né? Tentando desvendar um pouco como que, né, esse edifício aí que a gente chama de direito se constrói e se sustenta, né, no dia a dia, no nosso caso aqui, especialmente da sociedade brasileira, né? Muito bom. Fábio, você tem, aliás, você é um dos intelectuais que tem estudado muito essa questão da corrupção no Brasil, a questão da Lava Jato, né? E o senso comum, né, tem levado muitas pessoas a acreditar que o problema principal do país é a corrupção, né? Não que não seja, né, um problema sério, né, que deve ser combatido cotidianamente, mas que a grande questão aí ela possa ser, inclusive, um pano de fundo para a questão mais de fundo, né, não querendo ser redundante, mas a questão mais de fundo que são os métodos de exploração, de enganação. E você deu uma entrevista importante na revista alemã, em que você fala que a Lava Jato serviu como plataforma para a extrema-direita. Então, eu pergunto para você, a Lava Jato foi a grande cabo eleitoral de Bolsonaro? Eu queria dividir a sua questão em alguns pedaços, né? Se você me permitir. Fica à vontade.
primeiro para falar um pouco sobre o início da sua pergunta, quando você fala sobre a emergência da corrupção como um problema público, né? Não é que a corrupção tenha nascido, né, nos governos do PT, acho que muito pelo contrário, né? Mas o que a gente assistiu no contexto da Lava Jato foi a corrupção se transformar, como você colocou, né, no problema central, na opinião das pessoas. Qual é o problema central do Brasil? Passa a ser a corrupção, né? E eu acho que isso foi junto com outros cientistas políticos também, né, como a gente pode observar assim, nos debates, né, que isso foi muito mais uma construção, né, política do que qualquer outra coisa, né? Foi a transformação da corrupção num problema público que se deu por um consórcio aí, né, entre sistema de justiça, mídia, né, e os perdedores da eleição de 2014. Acho que essas pessoas se mobilizaram e encontraram ali na corrupção que foi identificada na Petrobras com a Lava Jato uma espécie de um cavalo de batalha político, né, para desestabilizar o governo da presidenta reeleita Dilma Rousseff, né. E aí o que me chama a atenção especial, né, com relação a isso, dado o meu campo de formação e de atuação, é o papel que a justiça desempenha nisso, né? Como é que a justiça passa a ser um agente político, né, um agente de transformação desse problema no problema central do Brasil, mas também de oferecimento das soluções, né? E as soluções que a Lava Jato oferece, elas são pautadas sobretudo pela persecução penal, né, pela criminalização da corrupção, pela ideia de encarceramento de corruptos, né? E essas são... eu tenho uma crítica, portanto, não só a transformar a corrupção no principal problema do país, mas também a oferecer como solução para esse problema, né, processo penal, criminalização e prisão, quando na verdade as raízes da corrupção elas estão sedimentadas de modo muito mais profundo, como você falou, né? Elas estão em desenhos de instituições e elas requerem um conjunto de medidas que vão para muito além, né, da criminalização, né? E aí um terceiro ponto, né, que eu engato aí com a sua pergunta propriamente final, né, é que ao fazer isso, né, ao se engajar nesse processo, né, oferecendo crime e pena como instrumentos de resposta, né, a esse problema que também foi politicamente construído, né, o sistema de justiça, e aí os meus estudos aí têm buscado explorar e têm demonstrado isso, contribuiu, né, para a formação de uma consciência política na sociedade que é muito alinhada com o bolsonarismo, né, que é muito pautada na ideia de que nós estamos vivendo uma emergência, né, de que é preciso, então, fortalecer o poder de um salvador da pátria, né, e, eventualmente, o direito, né, pode ser envergado, pode ser, eventualmente, rompido até, em nome, né, do combate a esse mal e em nome de salvar a população dessa situação de emergência que é representada pela corrupção. Então, tentando vincular um pouco as coisas, né, e aí acho que tem uma crítica importante, né, que a gente pode fazer, é um pouco isso que eu procuro fazer lá nesse artigo que você mencionou, que é pensar se é esse realmente o papel que os juristas deveriam estar cumprindo na democracia, né. Existe uma expectativa muito grande de que juristas podem ser estabilizadores de regimes democráticos, garantidores de regras, né? E na medida em que os juristas embarcaram nesse processo aí da Lava Jato, eles acabaram cumprindo um papel oposto, né? Frustrando aí algumas expectativas ou idealizações que existem na literatura e que também existiram na opinião pública. Quando a gente vai ler os jornais aí do período de 2014 a 2018, existe muito essa ideia de que Moro, Dallagnol são, né, redentores da nação, são pessoas que estão resgatando a moralidade, né, os heróis, quando na verdade eu acho que eles estavam contribuindo para essa degeneração da democracia, né,
E eu falo isso muito antes ainda, a partir de dados que ainda não incorporavam, né, aquilo que se revelou depois com a Vaza Jato e com a spoofing, né, que foram realmente condutas ilegais e, em algum sentido, né, até partidárias desses agentes, ou facciosas politicamente por parte desses agentes, né. O aspecto aí a questão do lawfare, né, que originou aí, né, todo esse processo que a gente foi observando, principalmente com a Vaza Jato, né, que foi o contraponto aí de revelar as investidas, né, as conspirações que Moro e Dallagnol faziam, né, acabou demonstrando essa questão do lawfare, né, e o lawfare que atingiu o presidente Lula, né, mas a gente, não querendo alongar aqui muito na minha premissa aqui, Fábio, mas eu já percebi que você vai conseguir compartimentar nas suas respostas, então, mas eu quero voltar um pouco. Eu fiz uma entrevista com o professor Boaventura de Souza Santos, há uns 2, 3 anos, e ele fez uma pontuação muito interessante. Ele falou, olha, nós tivemos o fantasma, né, criado pelos Estados Unidos, né, pelo Império, o fantasma do comunismo, depois nós tivemos o fantasma do narcotráfico, e agora a gente está vivendo o fantasma da corrupção. Todos esses elementos foram utilizados pelos imperialistas e, sobretudo, os Estados Unidos para promover golpes, dominações em vários sentidos. E a gente vê que agora, com essa questão da corrupção, se transforma, se pratica esse lawfare. No bojo dele vem os golpes brandos, né, os golpes que não tem tanque nas ruas, né? Então, eu queria que você analisasse todo esse contexto aí desse papel, se você concorda com o professor, e analisasse essa questão. Logo que eu lancei esse artigo, né, e que eu tive a felicidade de dar essa entrevista para um repórter da DW, o Bruno Lupion, muitas pessoas, depois eu tive muitas outras oportunidades de falar com jornalistas, né, tem uma entrevista ao DCM, em que eles me perguntaram essa questão do lawfare, né, e além de outras falas em ambientes acadêmicos, onde as pessoas me perguntavam, né, o que você está falando não é lawfare, né. Eu queria, na verdade, até convidar as pessoas da audiência a lerem o artigo. Depois talvez você pode deixar aí no link do YouTube, na descrição do vídeo do YouTube, um link para o texto, porque eu fiquei pensando nisso. Quando eu escrevi o artigo, eu não estava de nenhuma maneira motivado ou inspirado pela literatura de lawfare, né? E eu depois fiquei pensando muito nisso, e eu acho o seguinte, que acabei concluindo duas coisas. Primeiro que, sem dúvida, houve, né, uma perseguição política ao presidente Lula, e já havia, eu mesmo escrevi um capítulo de um livro em 2018, eu acho, fazendo uma análise do processo, né, demonstrando que o processo tinha inúmeros problemas, né, que indicavam de maneira muito clara que o que existia ali era uma intenção de alijá-lo da disputa eleitoral, né, e alijá-lo não só mediante a sua condenação, que faria com que ele ficasse sujeito às restrições da ficha limpa, mas também, né, depois ao seu encarceramento e algumas outras medidas, né, que realmente extrapolavam qualquer limite dado pelo direito brasileiro, como, por exemplo, a proibição a que ele desse entrevistas, né, no curso da eleição, uma coisa que não tinha nenhuma ressonância com a Constituição brasileira, com a jurisprudência, né, e que só foi ser derrubada muito lá na frente, quando o Diogo Mainardi foi proibido de divulgar você deve se lembrar disso, foi proibido de divulgar uma reportagem, e aí o STF julga as duas causas juntas, né, julga essa suposta censura, ou censura de fato, né, ao antagonista, ou a revista Cruzoé lá, e também é o caso do Lula, e conclui que não se pode, né, impedir um jornal de divulgar entrevistas. Mas muito tarde, já depois do processo eleitoral, né.
Então, em relação ao presidente Lula, existe realmente uma perseguição ali política, né? E depois que a spoofing depois demonstra também, procuradora da República rezando na véspera das eleições para que o PT não ganhasse, né? É muito complicado isso, né? Mas, teoricamente falando, eu acho que o que a Lava Jato fez vai além do lawfare, né? Porque não se tratava apenas de usar o direito para atacar um inimigo político, né? Mas se tratava também de alvejar o próprio direito nisso. Então, uma coisa que eu demonstro nesse artigo é que, e aí Reinaldo Azevedo, outros jornalistas deram muito destaque a isso, né? Isso está lá nos meus resultados. Eu demonstro que, num primeiro momento, os agentes da Lava Jato, os procuradores, diziam que o que eles estavam fazendo em nome da lei, estavam simplesmente executando a lei. Pouco tempo depois, eles começam a dizer que a lei, na verdade, é um obstáculo ao que eles precisam fazer, né? E aí eles começam a pregar uma reforma na legislação, com as chamadas 10 medidas, né, muitas das quais tinham um caráter iliberal, como eu digo, né? Reinaldo Azevedo fala fascistoide, né? E eventualmente, né, isso inclusive justifica a quebra da lei no limite, né? Então eu acho que não é simplesmente lawfare, nesse sentido é que eu discordo, eu passei a discordar um pouco, né, dos teóricos do lawfare, porque eu acho que não é só o uso do direito para combater inimigos, mas é eventualmente uma tentativa de reformar o próprio direito para se fazer aquilo que se quer, né? Isso seria quem, Fábio? Desculpa interromper. Então, eu acho que isso permite engatar na sua segunda pergunta, né? Eu tenho acompanhado, até tive por 2 ou 3 vezes recentemente com o professor Boaventura, né? E eu achei bem interessante esse movimento que ele está fazendo de situar o combate à corrupção na América Latina nos marcos do imperialismo americano, né? Isso, eu conheço muito bem a carreira do professor Boaventura, fui um grande estudioso do Boaventura, né? Isso remonta, inclusive, a uma crítica que ele fez no seu doutorado, né, ou no rescaldo ali do seu doutorado, quando ele descobriu que o estudo dele, na verdade, tinha sido financiado pelo Departamento de Estado americano, né, que estava concedendo bolsas para acadêmicos para que eles pudessem ir estudar, né, a realidade dos países, de países que eram estratégicos, né, tendo em vista acumular informação para evitar, né, que pudessem ser desencadeadas revoluções socialistas nesses países, né. Então o Boaventura se viu em algum momento como uma vítima, né, ou um instrumento desse processo de imperialismo, né. Então eu tenho dialogado muito com ele sobre isso, e ele, na verdade, então ele linka aquilo que ele viveu no passado com o que ele está vendo agora no presente, né. Eu não tenho dúvida, né, de que existe toda uma literatura que demonstra já, né, que o combate à corrupção é um instrumento de política externa nos Estados Unidos, né. Para aqueles que achavam que isso era uma teoria de conspiração, o governo Biden recentemente divulgou um documento dizendo que o combate à corrupção globalmente é um tema de segurança nacional. Então está dito com todas as letras pelos Estados Unidos que o que eles fazem é visando, né, proteger o seu poder, o poder das suas empresas, o poder... A geopolítica deles, está servindo a geopolítica deles, né? A sua influência, exato, né? Agora, eu também, João, eu tenho uma certa hesitação de, né, acusar o imperialismo americano e, com isso, um pouco que exonerar os agentes domésticos que, na verdade, voluntariamente, né, se dispõem a fazer parte desse processo, né. Então eu procuro dar muito mais ênfase naquilo que esses agentes do Brasil fizeram, né, e da forma como eles também manipularam os recursos que são ofertados pelos Estados Unidos nesse contexto, né, para aumentar o seu próprio poder no Brasil, né, porque isso também não é, quer dizer, a gente tem que pensar que ao mesmo tempo que o Moro pode ser visto como, ou o Dallagnol, né, podem ser vistos como instrumentos
dos interesses americanos, os recursos americanos também são, né, instrumentos para que Moro e Dallagnol se tornassem os heróis que se tornaram, né, para que Moro pudesse ter toda aí pudesse ser um possível candidato à presidência. Ontem ainda eu li que ele cogita isso, que vai dar uma resposta até dezembro, né. Então, assim, essas pessoas tiraram benefícios muito concretos disso, né, elas não são meras peças num jogo que é manipulado a partir do norte, né. Esse é um jogo que tem né, os seus componentes no norte e no sul, e os dois são igualmente importantes. Né? Não teria ser investida do norte se não tivesse os traidores do sul. Né? A gente pode chamar de traidores, pode também pensar que são pessoas que estão movidas pela sua ambição, pela sua própria sede de poder, né? Exato. E isso também está na literatura. Tem os autores que eu gosto sempre de citar, né? Também a gente pode colocar depois essas informações lá, que é o Yves Dezelay e o Bryant Garth, que eles têm estudado o que eles chamam da formação do império não imperial nos Estados Unidos, por parte dos Estados Unidos, e o papel que o direito e que os juristas cumprem nisso, né? Por que é o império não imperial? Porque ele não é baseado na ocupação do território, como foi o Império Romano, por exemplo. Ele é baseado nesses instrumentos mais sutis, né? De, enfim, convencimento, cooptação, né? E os juristas nessas histórias que são contadas aí pelo Dezelay e pelo Garth, eles são peças essenciais, né? Porque eles operam justamente essas gramáticas aí do direito dos negócios, dos direitos humanos, né, que servem como esses instrumentos sutis, entende? Exato. E é justamente isso que eu queria perguntar para você, né? No caso do Brasil com a Lava Jato, toda essa sabotagem, vou usar os meus termos, né? Toda essa sabotagem que se fez ao direito brasileiro, com esses juristas operando, né, indo na onda, né, na onda da Lava Jato, muita gente foi na onda da Lava Jato, e a gente viu um estrago enorme em toda a estrutura do direito brasileiro, né, o chamado Estado Democrático de Direito, né, que envolve essa questão mais conceitual aí, mas e afetou, de certa forma, não afetou o ordenamento jurídico, mas afetou as interpretações e etc. A gente vê movimentos combatendo isso, como o próprio ministro Gilmar Mendes, que passou a confrontar isso, e outros ministros do Supremo e outros juristas, né? A gente tem grupos importantes no Brasil fazendo esse confronto, né? O grupo Prerrogativas e outros que, né, os juristas pela democracia e outros. Então, eu queria saber de você, como é que você analisa isso, né? Essa recuperação do direito depois desse desastre, de toda essa sabotagem da Lava Jato. Bom, João, vai ser difícil, né, recuperar. Na verdade, a história da democracia brasileira é uma história muito incipiente, né? Nós tínhamos aí mais ou menos 30 anos de experiência democrática sob a Constituição de 88, e desde a independência do Brasil nós tivemos aí apenas alguns momentos muito pequenos, né, muito curtos de vida democrática, de experiência democrática, né? Eu gosto sempre, e aí isso se conecta com o tipo de pesquisa que eu tenho feito, eu gosto sempre de distinguir a democracia em algumas dimensões, né? Tem uma dimensão que é a dimensão eleitoral, né? A gente fala que vive numa democracia quando a gente é capaz de eleger, né, aqueles que vão nos governar. Tem uma dimensão da democracia que é a dimensão mais ligada ao que a gente compreende como Estado de Direito, que é quem governa tem que obedecer às regras que estão colocadas, né? Ou se quiser alterar essas regras, precisa se submeter aos processos que estão colocados para a alteração das regras, enviar uma PEC para o Congresso, enviar um projeto de lei para o Congresso, né? E tem uma dimensão da democracia que é a dimensão cultural, né? E aí eu acho que a Lava Jato, né, teve impactos negativos nessas três dimensões da democracia. Na dimensão eleitoral, na medida em que
retirou um candidato da disputa, o candidato que liderava a competição eleitoral, né, na dimensão do Estado de Direito, por aquilo que eu dizia, né, as sucessivas quebras aí das regras, né, visando combater um mal maior, né, e essa dimensão cultural, e é isso que eu acho que é importante, eu dedico mais atenção, na verdade, a isso, né, porque não se faz democracia sem democratas, e o que a Lava Jato fez, de certa forma, foi disseminar na opinião pública brasileira um desvalor pela lei, um desvalor pelas instituições, né. Criminalizou, né, a política, né? A famosa criminalização da política também, né? E ao mesmo tempo legitimou toda essa gramática autoritária, né, sobre a qual eu falava, né. A Lava Jato pode ter acabado, mas o lavajatismo continua e, de certa forma, tem um pouco da sua continuidade também no bolsonarismo, né. Era isso que eu disse lá naquela entrevista à DW, que acabou tendo bastante repercussão aí. Perfeito. E por falar do bolsonarismo e Bolsonaro, né, você também tem se debruçado muito a analisar a corrupção do governo Bolsonaro, né? Então, eu queria que você trouxesse para a gente esses elementos aí que você costuma investigar em relação à falácia, né, do bolsonarismo e a corrupção. Isso é muito menos ainda, nesse momento, baseado em pesquisa e mais baseado realmente no acompanhamento do cotidiano aí do Brasil, né? Eu acho que o termo que você colocou é correto, quer dizer, Bolsonaro se vende como alguém que iria combater a corrupção, né, e que seria imune à corrupção, mas as primeiras medidas que ele toma, né, inclusive com a presença do Sérgio Moro no governo, foram voltadas a desestruturar os avanços institucionais que o Brasil tinha alcançado desde a Constituição de 88, né, no sentido do combate à corrupção, né, removendo o COAF do Ministério da Justiça e passando para o Ministério da Economia, aparelhando a Polícia Federal, né, famoso episódio lá que leva à ruptura dele com o Sérgio Moro, né, e ele queria nomear a direção da PF no Rio de Janeiro, onde temas do seu interesse são investigados, colocando, como diz o meu amigo Kennedy Alencar, o Procurador-Geral da República no bolso, né, na medida em que faz uma nomeação de alguém que demonstra absoluta lealdade, né, ao presidente, não leva a cabo nenhum tipo de investigação, resgata um pouco aquela ideia do engavetador geral, né, que tinha sido deixada para trás na história do Brasil com as nomeações que os governos do PT fizeram, né, e entre outras coisas, por exemplo, se a gente for olhar hoje a lei de acesso à informação, o cumprimento da lei de acesso à informação no governo Bolsonaro é muito menor do que já foi, né, tem muitos pedidos sendo negados, tem documentos que estão sendo colocados aí por 100 anos de sigilo, né, coisas que os governos anteriores não faziam, né, e por isso mesmo se colocavam mais suscetíveis ao controle por parte dos órgãos de controle, mas também por parte da opinião pública, da imprensa, né. Então, sem dúvida, a gente está caminhando aí para um desmantelamento dessa estrutura de controle, o que abre espaço para a corrupção, né. Então, acho que esses casos que estão aparecendo agora pelas mãos da CPI da Covid são apenas alguns exemplos. Certamente o governo Bolsonaro tem outros esqueletos aí no seu armário que vão ser conhecidos aí mais para frente, quando a gente puder se debruçar com calma, né, sobre esses anos. Exatamente. E para coroar um pouco aí, né, não é exatamente um órgão de controle, mas ele exerce fundamentalmente aí, né, porque é um poder da República, e ele já nomeou Cássio Nunes e agora o André Mendonça, né, passando a ter um controle, né, porque são ministros claramente favoráveis a ele, trabalham para o governo, né, não tem a independência que tem os outros nomeados, né? Correto, e isso, inclusive, faz parte um pouco do script aí da consolidação do poder por parte de autocratas contemporâneos, né, capturar o judiciário, sobretudo os órgãos de cúpula, né.
O presidente Bolsonaro é um presidente, né, que é relativamente fraco, né, apesar de todos os seus arroubos, né, ele acaba se sujeitando muito, e apesar de toda a recusa que ele fez, ou que o general Heleno fizeram em relação à política tradicional, né, eles acabam se sujeitando muito também à política, chamada política tradicional, né. O Cássio Nunes, me parece que foi uma nomeação que foi costurada aí, né, um pouco a partir de preferências, mas também de diálogos aí com o chamado Centrão, né, e parece que esse Centrão também está fazendo algumas resistências ao André Mendonça. Eu não acho que a gente pode dar como favas contadas que o Bolsonaro vai ter capacidade, sobretudo agora que ele está um pouco mais fraco ainda com a CPI da Covid, de capturar o STF, mas eu acho que a gente tem que ficar, assim, vigilante em relação a isso, né? E acho que o André Mendonça, em especial, é uma indicação que é muito perigosa, né, para o futuro da jurisdição constitucional no Brasil. Ele que claramente é guiado pela lealdade ao presidente Bolsonaro, mas também por né, orientações que acho que não são aquelas que a gente espera ver, né, num ministro do STF. O ministro do STF não tem que chegar a essa posição por professar essa ou aquela crença religiosa, né, mas por ser alguém que tem, né, notório saber jurídico e reputação ilibada. Pior ainda quando é um fundamentalismo religioso, né? Fábio, agradeço muito aqui você ter arrumado um tempo na sua agenda, você vai retornar para os Estados Unidos em breve, e obrigado por você encontrar esse tempo na sua agenda. Eu quero te agradecer e deixo aí para as suas considerações finais. Bom, eu que agradeço, João, queria te parabenizar também pelo Expresso 61, né, que é um veículo que está se consolidando aí como uma boa fonte de informação. Eu vi a sua entrevista recente com o ministro Gilmar Mendes, até compartilhei com amigos aí, né, nesse debate, que é um debate importante sobre o sistema político, né. Você, então, está fazendo um jornalismo aí de muita qualidade, acho que contribuindo bastante para o debate público, né. Eu acho que, como palavras finais, e para um pouco amarrar com esse tema, que foi o tema que a gente discutiu, o tema da corrupção, eu acho que a gente tem, inclusive os setores progressistas, né, que estão muito animados agora com a CPI, com as denúncias de corrupção, acho que a gente tem que botar essa bola da corrupção um pouco no chão. Ela serviu, né, para atiçar muito a opinião pública contra, né, os políticos aí do PT, agora tem servido um pouco também para atiçar, né, a oposição contra o governo Bolsonaro, mas eu quero retomar uma coisa que você falou aqui, que é o combate à corrupção. A corrupção é um problema, né, e é um problema de todos os países. Nos Estados Unidos eu vejo lá, né, o debate, quer dizer, todo dia tem uma denúncia, né, os dois candidatos a presidente tinham denúncias contra si, né, o Trump, enfim, nomeou filhos para as posições mais elevadas da Casa Branca, né, o Biden tinha o problema do filho dele lá, que também estava envolvido em transações. Corrupção existe em todo lugar, né, não é um mal específico do Brasil, né, e precisa ser combatida, como você colocava, no cotidiano e mediante a construção de instituições, né? Não é com bravatas e com prisão de meia dúzia que se resolve o problema da corrupção, muito pelo contrário, né? Essa guerra contra a corrupção, essa coisa aí um pouco histriônica, né? Serve muito para nos desviar daquilo que importa, né? Para nos distrair, né, e para criar falsos heróis, como foram aí Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e outros que foram protagonistas aí da nossa história recente, né, e de todos esses problemas que a gente experimentou e vem experimentando. Ok, obrigado, Fábio. Obrigado a você. Até a próxima, eu espero poder entrevistá-lo em outras oportunidades. Eu também, vai ser um prazer. Um abração.